Olá, tudo bem? Vamos aqui bater um papinho, vamos, colocar as cartas na mesa. É para responder um comentário do nosso irmão, eu não vou falar o nome dele aqui, no comentário. Ele falou assim: o que acontece com aqueles que não aceitam o sacrifício da cruz? O que acontece com aqueles que não aceitam o sacrifício da cruz? Acontece o mesmo, no meu entendimento, não sou o dono da verdade, mas acontece o mesmo com aquele que fica 40, 50, 60 anos roubando as pessoas, usando a Bíblia, falando que dízimo é dinheiro. Acontece o mesmo com aqueles que ficam pregando incredulidade para os seus irmãos, falando que Jesus ainda vai voltar, não acreditando nos escritos bíblicos. Acontece o mesmo com aquele que usa uma metralhadora para matar, para roubar. Acontece o mesmo que aquela prostituta que usa o seu corpo carnal para se prostituir. Acontece o mesmo com aquele homossexual que usa o seu corpo para praticar obra carnal. Então aquele que é ateu, porque aquele que nega a cruz é porque ele é um ateu. A natureza carnal ela não tem nada de bom. Paulo mesmo disse que na natureza carnal dele não havia nada de bom. Então não adianta a gente querer pesar o espírito com a carne, porque os dois são opostos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, os dois são opostos. É como se fosse água e óleo, não se misturam. Um está no ângulo de 180 graus, um está no zero, o outro está lá no 180. Está distante. Eles não se unem, não. É como se fosse um vetor. Um vai para um sentido, direção, e o outro vai para o sentido, direção contrária, oposta. São opostos. Eles são opositores entre si. São Satanás são opositores. É adjetivo para isso. Então, quando a pessoa coloca isso, ela quer dizer que por ela acreditar em Deus, por ela confessar a fé dela em Deus, ela é diferente de outro carnal. Você pode ser nesse sentido, no sentido que você está você está crendo, você está confessando a sua fé em Deus, na carne. Mas esse confessar, você está confessando de consciência ou você está confessando de uma forma que você está menosprezando o ateu? Tem tudo isso. Porque Jesus disse, Paulo disse, que toda a lei, ela se resume em 2 mandamentos. Em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seu próximo como a ti mesmo. Eu nem penso assim, sabe? Porque se eu fosse amar o meu próximo como eu me amei até uns 5 anos atrás, nenhum próximo queria ter esse amor. Então eu prefiro ficar somente no Deus mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas. E demonstrar no dia a dia o meu amor pelo meu próximo. Demonstrar no dia a dia. Sem hipocrisia, sem duas caras, sem bipolaridade. Então aí o ateu, ele não tem essa forma de adorar. Só que ele demonstra amor pelo filho dele, pela esposa dele. Ele demonstra amor por alguma coisa. Por quê? Porque o sentimento de amor está, os 3 dons está no ateu. Da mesma forma que os 3 dons de 1 Coríntios 13 está em todos os seres humanos, tanto faz ele ser religioso ou não religioso, tanto faz ele crer em Deus ou não crer em Deus, os 3 dons estão lá. A esperança, a fé e o amor. Os 3 dons estão em todos os seres humanos. Ele pode não amar a Deus na carne, mas o amor dele está em alguma coisa. É assim ou não é? Ou você acha que... Quem? Só se o cara for meio pinel. Mas se ele for uma pessoa racional, esses 3 dons estão presentes naquela vida, naquela alma. Está presente.
Você pode fechar seus olhos aí e imaginar quem você quiser. Por pior que ele seja. Por pior que ele seja. Eu vou falar quer ver um que talvez ali, porque ele já não estava... Ele ficou tanto tempo preso que quando ele saiu de lá ele já não tinha tal. Foi aquele, o da luz vermelha. Que ele já saiu o pneuzão. Você vê, o Pedrinho Matador, que depois, esses tempos agora, mataram ele. Eu ouvi várias entrevistas dele. Porque como eu tenho um canal em outros aplicativos, então a gente vê eles falando. E ele... Você vê o amor que ele tinha pelos sobrinhos dele. Por pessoas próximas a ele. Mas a carnalidade, quando estava a carne dele ativada, ele matou vários. Matou várias pessoas. Mas o amor estava nele. Então eu, no meu... Você, cada um. É o que eu falo, não acerte o seu com o meu. O meu modo de ver, no meu modo de ver, não existe diferença. Vamos colocar o morcegão lá do Brás. O morcegão. Você sabe quem é o morcegão? O do dedinho? Você sabe o que... A sinagoga dele lá no Brás, lá na Celso Garcia, cabe 10 mil pessoas. Você sabe de quem eu estou falando? Do morcegão? É esse mesmo que você falou aí. É esse mesmo. Ele, sabe o que ele falou? Que a graça pregada por Paulo foi uma desgraça. Você sabe? Agora você sabe quem é, então? Ele falou. Ele, um pregador da Bíblia. Você vê, eu não sou pregador, mas eu não falo isso. Ele, um pregador da Bíblia, falou que a graça pregada por Paulo foi uma desgraça. Porque a palavra desgraça, as pessoas, sabe, aquelas pessoas, principalmente as pessoas de antigamente, olha, não faz isso, pelo amor da Virgem Maria, pelo amor do Papa, pelo amor, não faz... Separa a palavra, desgraça. Uma pessoa que não tem a graça de Cristo. Simplesmente isso, não é nada mais que isso. Quando você fala, ô desgraçado, você é um desgraçado. Eu hoje não falo, mas eu já falei muito isso aí. Ô desgraçado. Desgraçado, uma pessoa que está sem a graça. Eu não falava, não, eu não sabia, não tinha esse entendimento há muitos anos atrás. Mas desgraça significa isso. Então, o morcegão, imagine, quantos milhões de pessoas, quantos anos ele tem que está na sinagoga? Nós estamos em 2023. Lá em 91, 92, eu frequentava essa porcaria dele aí. Então, já vai-se quantos anos? Quando que ele inaugurou a sinagoga dele? Lá pelo ano 70 e alguma coisa? Então, quantos anos tem isso? Hã? Quantos anos tem a sinagoga do morcegão? Pregando reunião todo dia da semana, 3, 4, 5 reuniões por dia, falando que dízimo é dinheiro. Quantas vidas o morcegão não destruiu? Quantas vidas o morcegão não roubou? Sonhos. Pessoas que frequentavam lá a sua choupana atrás para conhecer Deus. Difícil, essa coluna minha é difícil. Quantas vidas ele não destruiu? Aí aparece uma pessoa na sua frente e fala assim: eu não acredito na cruz, eu não acredito no sacrifício da cruz. Qual a diferença? O que você acha? Se tratando do morcegão, o que você acha? Hã? E o desprezo, quando a pessoa fala que o juízo eterno ainda não aconteceu, que Jesus ainda vai voltar. E o desprezo pelas mães que tiveram que beber sangue porque não tinha água em Jerusalém durante 13 meses de cerco. E o desprezo àquelas mães que deram à luz e comeram os seus recém-nascidos para se cumprir Deuteronômio 28, Sofonias, Lamentações. Gente, eu não consigo separar. Vai me desculpar. Tudo é natureza carnal. Então, da mesma forma que uma pessoa pode falar assim, não, eu sou ateu, eu desprezo o sacrifício da cruz, eu não acredito nisso, é obra da carne. É obra da carne. Um pratica de uma forma, outro pratica de outro. Não tem como. Isso é meu modo de ver. Agora, você vai falar isso para uma pessoa da CCB, vai falar isso para uma Assembleia de Zeus, vai falar isso para um religioso,
Ele fala, não, você é um endemoniado, você é um... Como que pode você falar um negócio desse? Não, nós somos santos. Não, nós somos diferenciados, nós somos filhos de Deus. É mesmo? Mas o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 8? Que fala que Deus é Pai dos espíritos. São os espíritos que andam fazendo bobagem? Se os espíritos, o espírito que está em nós, ele existe antes da fundação do mundo. O espírito que está em nós, nós não sabemos o nome, nós não sabemos a idade. Esse Cláudio Mendes tem 57 anos, agora em 2023. E o espírito que está no Cláudio Mendes tem quantos anos? Você acha que esse espírito que veio de lá, que conhece o Criador, que conhece tudo, você acha que ele vai pisar na bola? Você acha que ele vai renegar a cruz? Você acha que ele vai ficar por aí falando que dízimo, colocando na cabeça das pessoas que dízimo era dinheiro? Que dízimo você tinha que tirar 10% do salário, sendo que lá em Malaquias 3... versículo 5, se eu não me engano, que Deus falou que iria vir em juízo lá em Israel no ano 70 contra aqueles exploradores dos trabalhadores, do salário dos trabalhadores. Você acha que o Espírito que está em nós, sabendo disso, ia colocar aqui a influência para ficar roubando o salário dos trabalhadores? Responde aí no comentário o que você acha. Eu não sei, eu não tenho dificuldade de entender isso. Eu não tenho dificuldade. Porque eu acredito no escrito. Eu acredito em Eclesiastes 12:7. Me desculpe, eu acredito em Isaías 42:5. Eu acredito em Hebreus 9:8. Eu acredito. Eu acredito quando Jesus falou, Pai, eu entrego o meu espírito. E ele não entregou nem o corpo nem a alma. Eu acredito nisso. Então, fora essa vida, a do ateu, a do religioso, a minha vida, a sua vida. Fora essa vida, nesse reino carnal, eu acredito que existe o reino espiritual, onde o Pai habita, onde o Pai está. Eu acredito. Eu acredito que o Espírito que está em mim existe antes da fundação do mundo. Eu acredito. Eu acredito que esse corpo carnal não é filho de Deus, porque esse corpo carnal é temporal. Esse corpo carnal tem um prazo, daqui uns dias ele acaba. Às vezes eu não acabo nem de terminar de fazer esse vídeo, ele para o coração, para o cérebro, acontece alguma coisa. Eu acredito. Agora não adianta, é por isso que eu não discuto. Por isso que quando eu vejo comentários fora do padrão, eu removo. Eu vou lá e removo. Tem lá remover, eu removo. Porque eu não vou ficar discutindo. Que nem eu li o comentário agora, eu leio o comentário distante. Aí a pessoa colocou um monte, parecendo que ele é um mestre do conhecimento da lei da Bíblia. Aí ele falando de alma, não, porque em Hebreus 10:39, alma. Só que quando você vai em outro texto bíblico, está vida, porque a alma é vida. Só que ele, para querer mostrar a sabedoria dele, ele já tacou em mim, olha, Hebreus 10:30, só que ele não está falando com o menino. Ele não está falando com o menino, ele está falando com uma pessoa curiosa. Que na hora que eu vi o comentário dele, eu fui ver em outros textos. E outros textos está falando vida. Porque eu sei que alma é vida. Aí ele falou, não, mas lá em Salmo 23, versículo 3, fala alma. Não. Dar mais vigor, renovar as forças. Mas no texto que ele olha, fala alma. E ele acredita nisso. Ele se pauta somente em um texto. Ele não é igual eu, você que tem aquele aplicativo que tem diversos. E outra, eu fui pesquisar na Bíblia alma, e eu vi que alma é vida. Vida, um cachorro tem alma, ele é uma alma vivente. Uma baleia, um morcego. Um morcego, não é um morcegão do Brás. Um morcego, ele tem vida. Ele é uma alma vivente. Todos os seres vivos são almas viventes. Quando aquele corpo se vai,
aquela alma vivente que pertence àquele corpo se acaba lá. E o espírito volta para o reino espiritual. Mas a pessoa quer ficar debatendo. Eu vou debater? Não. Não. Esse eu respondi porque ele quis mostrar que ele, só que eu falei, aí eu mostrei outros textos que mostram que a alma é vida. Simplesmente a alma é vida. Então, meu irmão, esse negócio de renegar a cruz, de ser ateu, de ser religioso, não religioso, esse negócio de eu estar falando aqui com você, isso é tudo coisa carnal. Isso é natureza carnal. Isso resolve momentaneamente. Isso nos conforta momentaneamente. Isso nos faz ter uma vida mais tranquila, uma vida de paz, uma vida de segurança com o nosso Criador. Mas você pode pesquisar por aí, seus vizinhos, você vai ver pessoas felizes. Que religião? Eu sou ateu, a pessoa fala para você, eu sou ateu. E ela é feliz. Eu sou católico, sou feliz. Eu sou evangélico, sou feliz. Eu sou um umbandista e sou feliz. Eu sou um homossexual e sou feliz. Eu sou uma lésbica e sou feliz. Natureza carnal. A consciência da pessoa. Agora, todos esses, os felizes e os infelizes, quando você coloca num saco e você chacoalha ele assim, ó, brrr, 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 e você põe a mão e tira, o que vier ali, natureza carnal, nenhum é filho de Deus. Seja ele feliz ou infeliz, não é de Deus. Porque o que pertence ao Criador é o Espírito. De todos ali são os Espíritos. Entendeu? Eu não posso chegar aqui para você e falar, eu sou um pregador do Evangelho. Que isso? Eu sou um ministro do Evangelho. Quem sou eu? Porque eu conheço aonde está escrito que depois daqueles dias ninguém mais precisa falar de Deus. Porque todos conhecem lá no seu intelecto Deus. Que nem quantos ateus que você pode conhecer. Ele um dia foi religioso. Ele um dia, ele acreditou. Na infância dele, na adolescência dele, ele acreditou. Ele acreditava em Deus, ele acreditava na Virgem Maria, ele acreditava no pastor Cuscuz, no reverendo Cuscuz com o ovo mal passado, ele acreditou. Chegou uma fase que ele se decepcionou. E aí ele fez o quê? Eu agora quer saber, da agora para frente eu sou um ateu. Acabou. Mas lá no passado, ou você acha que uma pessoa ela nasce ateu? Ela pode nascer à toa, né? À toa nasce, mas ateu, você acha que nasce? Até ali quando começa a falar, começa ali no primário, a não ser que ela já é de uma família de pessoas de ateus, que também quando era criança não eram ateus, no decorrer viraram ateus, e aquela criança nasceu num berço ateu. Então tudo bem. Mas se ela nasceu num berço que acredita em Deus, seja lá da sua forma que a pessoa acha que é, ela, no decorrer da vida, nas decepções, ela escolheu, eu da agora para frente eu vou ser ateu, por causa disso. Eu sofri uma decepção em uma religião, num determinado lugar, algo que eu esperava acontecer não aconteceu, eu perdi um familiar que eu amava demais, então eu acho que isso, Deus, ele é cruel, então da agora para frente eu vou ser um ateu. Mas a pessoa não nasce ateu. Eu acredito. Volta a ser prolixo, a não ser que ela está nascendo em um berço do ateísmo. Mas se não, caso contrário, não. Ela se torna no decorrer do tempo. Tá bom? Então, quando você quiser pesar alguém assim, lembre-se de Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. O espírito, ele é oposto à natureza carnal e vice-versa. Lembre-se de Hebreus 9:8. Deus, ele é pai dos espíritos. E também procure entender que uma pessoa sem o espírito, ela é um ser irracional. É o meu modo de ver. Eu não consigo ver assim, falar assim,
uma pessoa, ela é racional e ela não tem espírito. Como assim? Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu não consigo, às vezes você consegue, eu não consigo enxergar. Porque muitas pessoas falam, de vez em quando eles tocam no... mas Caim, ele era tão ruim que ele não tinha espírito. Como assim, cara pálida? Então ele era igual um jacaré, um elefante? Você entendeu? Judas não tinha espírito. Gente, mas Judas abraçava, Judas andava, Judas dormia, Judas evangelizava para os judeus. Sabe que Judas, no tempo que andou ali durante 2 anos e 8 meses, 3 anos com Jesus, sabe que ele nunca demonstrou nenhuma emoção, nenhum amor por ninguém? Sabe que Judas nunca chorou junto com os outros discípulos? Você já parou para pensar nisso? Porque ele tinha espírito. Quem praticou aquela traição foi a carne dele, a natureza, a ganância dele. E também porque estava profetizado lá em Gênesis 3,15. Tá bom? Então eu vou encerrar esse nosso bate-papo. Para mim foi excelente. Para mim foi maravilhoso isso aqui. E você, quando quiser pesar, procure pesar de igual maneira. O espírito é espírito e carne é carne. Na carne aqui está enraizado todo tipo de mal. Tudo que não presta está aqui. E aqui está tudo que é bom, santo e agradável ao Criador. Nessa aqui está eu, está você, está o morcegão, está o Hitler, está Saddam Hussein, está Chico Picadinho, está o seu vizinho ruim, está o meu vizinho que eu tenho vontade de pegar no pescoço dele, que solta tinta na nossa cara há 10 anos. Está tudo aqui. E aqui, desses aqui, o Espírito está tudo aqui. Aqui está a santidade. Aqui está a igreja, eclésia santa, sem ruga, sem mácula do Criador. Aqui está o tabernáculo do Criador. Aqui está. Você entendeu? Então, pesos iguais, atitudes diferentes, adjetivos diferentes. Assim é o meu modo de ver, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo. Um excelente domingo, uma excelente semana para você, que todas as provisões do Criador estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, que tudo te vá bem nessa semana e aí para frente, tá bom? E se foi útil, dê aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e vamos em frente falando do nosso Criador. Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.